Parte 2. Capítulo 1. Direito Internacional Privado 1. Conceito e características. Parte importante das relações jurídicas ainda não transcende as fronteiras dos Estados e é regulada apenas pelas normas que vigoram dentro do território do ente estatal onde tem lugar. Aliás, e ainda que o direito internacional público limite a soberania nacional, lembramos que os Estados continuam soberanos e com isso contam com uma série de competências para deliberar, em caráter exclusivo, acerca do desenvolvimento da vida social dentro dos respectivos territórios no tocante a diversos temas, tarefa que é cumprida por meio da ordem jurídica e dos órgãos estatais com poderes para tal. Entretanto, há relações de caráter privado, envolvendo pessoas naturais e jurídicas que perpassam as fronteiras nacionais e que se caracterizam, portanto, pela chamada conexão internacional. A propósito, o incremento dos fluxos internacionais de bens, de serviços e de pessoas vem aumentando a frequência com que são estabelecidos vínculos entre pessoas que vivem ou que desenvolvem suas atividades em estados diferentes, envolvendo, por exemplo, transações comerciais internacionais, investimentos no exterior, casamentos entre pessoas de nacionalidades distintas ou que vivem em países diversos, aquisições de bens móveis e imóveis no estrangeiro ou negócios jurídicos nos quais o domicílio de uma das partes fica em outro estado. Como afirmamos anteriormente, a regra geral é a de que o direito interno do Estado regule as relações que têm lugar dentro de seu território, e que as autoridades competentes de um ente estatal apreciem os conflitos ocorridos dentro de sua jurisdição. Nesse sentido, os Estados podem aplicar diretamente os respectivos ordenamentos jurídicos a todas as relações sociais que se desenvolvem em seu território, como afirma Bitt Walter Hechsteiner, que lembra que as relações jurídicas de direito privado, na maioria dos casos, estão vinculadas estritamente ao território do Estado no qual os tribunais julgam uma eventual lide corrente entre duas partes. Entretanto, quando as relações jurídicas têm conexão internacional, pode haver dificuldades em definir qual a norma de direito nacional aplicável a um caso concreto, o que pode gerar conflitos, mormente quando há diferenças no tratamento que as ordens jurídicas estatais conferem a determinadas matérias. Com isso, é comum que os entes estatais criem normas específicas para regular esse tipo de situação que determinarão qual o direito nacional aplicável a uma relação privada com conexão internacional que poderá ser o próprio ordenamento do Estado ou norma estrangeira. Com isso, é possível conferir a segurança necessária ao desenvolvimento estável das relações internacionais no campo privado. O direito internacional privado é, portanto, o ramo do direito que visa a regular os conflitos de leis no espaço em relações de caráter privado que tenham conexão internacional, determinando qual a norma jurídica nacional que se aplica a esses vínculos, que poderá tanto ser um preceito nacional como estrangeiro. Atenção, não é correto afirmar que o direito internacional privado é ramo do direito internacional público. Com efeito, o direito internacional privado refere-se a determinados aspectos das relações internacionais, mas se trata, na realidade, de ramo do direito interno, ainda que algumas de suas normas constem de tratados, como veremos posteriormente. A existência do direito internacional privado decorre, como lembra Bregalda, de dois fatores fundamentais: a diversidade legislativa, pela qual é comum que os Estados deem tratamento diferenciado às diferentes questões da vida nas respectivas ordens jurídicas, e a existência de pessoas vinculadas a sistemas jurídicos diferentes. Cabe destacar que no atual cenário mundial, marcado pela intensificação das relações internacionais também no âmbito das relações privadas com conexão internacional e pela crescente complexidade dos ordenamentos jurídicos nacionais, aumenta a possibilidade de conflitos e, com isso, a relevância do direito internacional privado. O direito internacional privado é fenômeno peculiar no universo jurídico, visto que configura exceção ao princípio pelo qual dentro do território de um Estado se aplicam as leis desse ente estatal, também conhecido como princípio da territorialidade, que decorre diretamente da soberania estatal.
Pelas normas de direito internacional privado, o próprio legislador pátrio, no exercício do poder soberano do Estado, admite a aplicação do direito estrangeiro em território nacional. Desse modo, quando permitido, todas as autoridades competentes, inclusive as judiciais, devem aplicar a norma estrangeira, inclusive de ofício. PS, a expressão de ofício, vem do latim ex officio, que significa por lei, oficialmente, em virtude do cargo ocupado. Se diz que o ato de um administrador público ou de um juiz foi de ofício quando ele foi executado em virtude do cargo ocupado, isso é, sem a necessidade de iniciativa ou participação de terceiros. Atenção, destacamos, entretanto, que a autoridade só pode aplicar o direito estrangeiro quando autorizado pela própria ordem jurídica pátria, ou seja, por aquilo que é normalmente conhecido, no linguajar típico do direito internacional privado como lei do foro, ou lex fori. É princípio geral do direito internacional privado o de que a norma nacional a ser aplicada deve ser oriunda da ordem jurídica do Estado com a qual a relação com conexão internacional esteja mais estreitamente ligada. A determinação dessa norma dependerá da verificação dos chamados elementos de conexão que sejam pertinentes, ou seja, dos fatores definidos no próprio ordenamento jurídico interno que indicam o vínculo entre uma pessoa ou uma situação e um estado ou ordem jurídica, como o domicílio, a nacionalidade de uma das partes, o local onde se encontra o bem etc. Cabe ressaltar que cada Estado definirá os elementos de conexão que aplicará nos respectivos territórios. Com isso, os ordenamentos jurídicos nacionais deverão possuir suas próprias normas de direito internacional privado que poderão ou não ser semelhantes entre si. Por fim, destacamos que as normas de direito internacional privado são meramente indicativas e, nesse sentido, servem apenas para apontar qual o preceito, nacional ou estrangeiro, aplicável a uma relação jurídica com conexão internacional. Quadro 1. Características do direito internacional privado. Ramo do direito, e não do direito internacional. Obrigatoriedade de aplicação do direito estrangeiro quando assim indicado. Ramo voltado à regulamentação dos conflitos de leis no espaço. Norma indicadora do preceito jurídico nacional aplicável a uma relação privada com conexão internacional. Norma de sobredireito. Peculiaridade dentro do universo jurídico, exceção ao princípio da territorialidade e possibilidade de aplicação do direito estrangeiro. Norma nacional a ser aplicada deve ser aquela com a qual a relação jurídica com conexão internacional esteja mais estreitamente ligada. Elementos de conexão definidos pelo próprio ordenamento estatal. Fontes, internas e internacionais. 2. Objeto. O objeto do direito internacional privado é disciplinar a solução dos conflitos de leis no espaço, definindo qual o ordenamento jurídico nacional aplicável a uma relação privada com conexão internacional. Cabe enfatizar que o objeto do direito internacional privado não é regular a situação conflituosa em si, mas apenas indicar qual a norma, nacional ou estrangeira, que deve ser aplicada ao caso. É nesse sentido, aliás, que Edgar Amorim afirma que o objeto do direito internacional privado inclui a aplicação da lei estrangeira. Parte da doutrina entende que também é objeto do direito internacional privado regular questões pessoais de interesse internacional, vinculadas aos temas da nacionalidade e da condição jurídica do estrangeiro. De nossa parte, defendemos que tais matérias não se referem ao direito internacional privado porque dizem respeito a questões de inegável interesse público, vinculadas à própria existência do Estado, embora não possamos negar a irrelevância prática da controvérsia e a inequívoca contribuição da doutrina de direito internacional privado ao estudo do tema. Outro sim, é comum que muitos temas de cooperação jurídica internacional sejam objeto do direito internacional privado, como a execução de cartas rogatórias e a homologação de sentenças estrangeiras. Por fim, parte da doutrina defende que o reconhecimento de direitos adquiridos no exterior também é objeto do direito internacional privado.
Quadro 2. Objeto do direito internacional privado. Disciplinar a solução de conflitos de leis no espaço, indicando a norma, nacional ou estrangeira, aplicável a uma situação concreta. Regulamentar a cooperação jurídica internacional. Regular questões pessoais de interesse internacional. Tutelar o reconhecimento de direitos adquiridos no exterior. 3. Denominação. A denominação direito internacional privado começou a ser empregada no século XIX. A respeito, Dollinger afirma que o termo foi utilizado pela primeira vez pelo norte-americano Joseph Story em 1834, em sua obra Comentários sobre os Conflitos de Leis, e consolidou-se a partir da publicação, em 1843, do livro Tratado de Direito Internacional Privado do jurista alemão Felix. Atualmente, a denominação direito internacional privado é a mais empregada, inclusive no Brasil e pela Academia de Direito Internacional da Haia, um dos principais centros de estudo em matéria jurídica internacional no mundo. Em todo caso, é também comum, especialmente no universo jurídico anglo-saxão, o uso da expressão conflict of laws, conflito de leis, para se referir ao direito internacional privado. Em todo caso, o termo direito internacional privado é objeto de críticas. Com efeito, tal ramo do direito não é, a rigor, internacional, mas predominantemente interno, regulando a solução de conflitos de leis dentro de um Estado a partir, sobretudo, da própria norma estatal. Em segundo lugar, porque tais normas revestem-se de evidente interesse público, visto que visam a solucionar conflitos de leis que poderiam gerar uma instabilidade prejudicial às relações sociais em geral, pelo que também se revelaria impróprio o termo privado. Há também quem critique o próprio termo direito, alegando que o direito internacional privado não regula diretamente fatos da vida em sociedade, mas simplesmente indica quais seriam as normas nacionais adequadas a efetivamente pautar as relações sociais, sendo por isso apenas uma espécie de sobredireito. Em todo caso, Rechsteiner enfatiza a relevância do termo internacional, lembrando que o objeto da disciplina sempre se refere a relações jurídicas com conexão que transcende as fronteiras nacionais. Dollinger também enfatiza o caráter internacional da disciplina, lembrando que esta é voltada para questões que afetam os múltiplos relacionamentos internacionais. 4. Fontes. As fontes do direito internacional privado têm origem no direito interno ou no direito internacional. As fontes internas emergem dos processos nacionais de produção normativa e são encontradas dentro do ordenamento interno de cada ente estatal. Entretanto, é possível que estados diferentes ofereçam soluções diversas para as mesmas situações de conflitos de leis no espaço. Com isso, pode haver problemas práticos para resolver determinados casos em que não se saiba qual ordenamento nacional seria aplicável a uma relação jurídica qualquer, com implicações maiores sobre áreas importantes do relacionamento internacional, como os fluxos econômico-comerciais e a cooperação jurídica internacional, por exemplo. Em vista dessa possibilidade, e com o intuito de harmonizar o tratamento de determinados temas que envolvam o interesse de mais de um ente estatal, os Estados podem entrar em acordo entre si definindo que as mesmas normas de direito internacional privado se aplicarão nos respectivos territórios, o que normalmente é feito por meio de tratados ou de instrumentos de soft law. Com isso, o direito internacional privado passa a ser regulado também por instrumentos de direito internacional público. Portanto, são fontes de direito internacional privado as leis, os tratados, o costume, a jurisprudência, a doutrina, os princípios gerais do direito, os princípios gerais do direito internacional privado, os atos de organizações internacionais e o soft law. Com exceção da lei meramente interna, e do tratado principal fonte de direito das gentes, as demais fontes podem ser tanto internas como internacionais, dependendo do âmbito do qual tenham emanado, interno ou internacional. Cabe destacar, porém, que pelo menos por enquanto, os contratos internacionais não são ainda considerados fontes do direito internacional privado.
Neste capítulo, examinaremos brevemente apenas a lei e o tratado, fontes de emprego mais frequente dentro do direito internacional privado. 4,1. Lei. Hexteiner afirma que a lei é a fonte primária do direito internacional privado, e que por isso deve ser aplicada em primeiro lugar. A principal fonte de direito internacional privado no Brasil é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, Lei 12.376, de 2010, antiga Lei de Introdução ao Código Civil, LICC, Decreto-Lei 4.657 de 1942, que reúne, entre os artigos 7 e 19, as regras básicas da matéria no ordenamento jurídico pátrio. Atenção, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro veio apenas a alterar a ementa da Lei de Introdução ao Código Civil e ampliar seu campo de aplicação, mantendo-se intacto o teor do referido diploma legal. Outro diploma legal importante para o direito internacional privado brasileiro é o Código de Processo Civil, CPC. No diploma cuja elaboração foi concluída em 1973 há regras relativas a temas como a competência internacional e a homologação de sentença estrangeira. Entretanto, o marco legal do direito internacional privado no Brasil foi significativamente ampliado a partir do CPC 2015, que detalha o tratamento do tema da competência internacional, comporta um capítulo específico sobre a cooperação internacional e outro acerca da homologação de sentenças estrangeiras e da concessão de exequatur às cartas rogatórias e, por fim, define que os tratados em matéria processual civil prevalecerão sobre as leis internas. Leis específicas também trataram de questões de direito internacional privado, como a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, e a Lei 9.307, de 1996, Lei de Arbitragem, atualizada pela Lei 13.129, de 2015. O regimento interno do Superior Tribunal de Justiça também terá importância no direito internacional privado brasileiro ao detalhar o processamento dos pedidos de homologação de sentenças estrangeiras e de concessão de exequatur às cartas rogatórias, temas objeto dos artigos 216A a 216X de referido documento, que foram acrescentados ao regimento do STJ pela Emenda Regimental 18 de 2014. Por fim, a própria Constituição Federal abrange pontos relativos à matéria, como a competência para os atos vinculados à homologação de sentenças estrangeiras e ao exequatur das cartas rogatórias. 4,2. Tratados. É possível que alguns estados celebrem entre si tratados referentes a temas de direito internacional privado, com o objetivo de uniformizar o tratamento de certas questões e de conferir, desse modo, maior estabilidade e segurança às relações sociais. No Brasil, vigoram vários tratados de direito internacional privado, dentre os quais o mais conhecido é a Convenção de Direito Internacional Privado, de 1928, Código Bustamante, Decreto 18.871, de 1929. Cabe destacar, porém, que o Código Bustamante não é muito aplicado na atualidade, visto que suas normas a miúde já não mais correspondem às atuais tendências e demandas do direito internacional privado. Ao mesmo tempo, vários países formularam número significativo de reservas a seu texto. Por fim, parte importante de seus preceitos encontra-se derrogada por tratados mais novos, como aqueles celebrados no âmbito da OEA e do Mercosul, que estudaremos oportunamente no bojo desta obra, ou por outras normas internas brasileiras mais recentes, como a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 4,3. Notas acerca da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Com o intuito de evitar discrepâncias entre os Estados no tocante ao tratamento dos conflitos de leis no espaço, foi criada em 1951 a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, Decreto 3.832, de 2001, alterada pelo Estatuto Emendado da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, de 2005, Decreto 7.156, de 2010.
A Conferência da Haia tem como objetivo trabalhar para a unificação progressiva das regras de direito internacional privado no mundo. Podem ser membros da Conferência Estados ou qualquer organização regional de integração econômica que aceite o Estatuto da Conferência, desde que manifeste interesse a respeito, que seja composta unicamente por Estados soberanos e que estes tenham transferido à organização em apreço a competência sobre uma gama de assuntos dentro do campo de ação da Conferência, inclusive a autoridade para tomar decisões vinculantes para seus Estados-membros com relação àqueles assuntos. Um mecanismo de integração regional que participe da Conferência da Haia poderá dispor, nos assuntos de sua competência, em quaisquer reuniões da Conferência em que tenha direito a participar, de um número de votos igual ao número de seus Estados-membros que lhe tenham transferido competência em relação ao assunto em questão, e que tenham direito a votar e tenham se registrado para tais reuniões. Sempre que a organização membro exercer seu direito de voto, seus Estados-membros não exercerão os seus, e vice-versa, art. 3 do Estatuto da Conferência. O órgão encarregado do funcionamento da Conferência da Haia é o Conselho de Assuntos Gerais e Política, composto por todos os Estados-membros da Conferência e cujas reuniões devem realizar-se, em princípio, anualmente. O Conselho garantirá o funcionamento da Conferência por meio de uma secretaria permanente, sediada na Haia, Holanda. Esse órgão será formado por um secretário-geral e por 4 secretários que serão nomeados pelo governo holandês, mediante proposta da Comissão de Estado dos Países Baixos, órgão criado em 1897 para promover a codificação do direito internacional privado. Para a nomeação desses secretários, serão levados em consideração seu conhecimento jurídico e experiência prática, bem como a representatividade das diversas regiões do mundo. A Secretaria Permanente atuará sob supervisão do Conselho e ficará diretamente encarregada da preparação de todas as reuniões vinculadas à Conferência e de todas as tarefas inerentes a um secretariado, art. 5 e 6. A Conferência terá ainda sessões ordinárias, realizadas a cada 4 anos, convocadas, marcadas e presididas pelo governo holandês por meio da Comissão de Estado dos Países Baixos. Caso necessário, o Conselho poderá, após consulta à Comissão de Estado, solicitar ao governo da Holanda a convocação de sessão extraordinária da Conferência. Por fim, poderá haver comissões especiais para elaborar projetos de convenções ou para estudar quaisquer questões de direito internacional privado de interesse da Conferência da Haia. As sessões, o Conselho e as comissões especiais funcionarão tanto quanto possível, na base do consenso, Estatuto da Conferência, art. 8. Quadro 3. Fontes do direito internacional privado. Lei. Princípios gerais do direito. Tratado. Princípios gerais do direito internacional. Costume. Atos de organizações internacionais. Jurisprudência. Soft law. Doutrina. 5. Diferenças em relação ao direito internacional público. Como afirmamos no capítulo 1 da parte 1, o direito internacional privado não é ramo do direito internacional público nem se confunde com este. Em todo caso, ainda há certa confusão quanto ao objeto das duas matérias, pelo que voltamos a destacar a diferença entre ambas. O direito internacional público é o ramo do direito que regula as relações internacionais, a cooperação internacional e temas de interesse da sociedade internacional, disciplinando os relacionamentos que envolvem estados, organizações internacionais e outros atores em temas de interesse internacional, bem como conferindo proteção adicional a valores caros à humanidade, como os direitos humanos. O direito internacional privado regula os conflitos de leis no espaço, cuidando, essencialmente, de estabelecer critérios para determinar qual a norma aplicável, nacional ou estrangeira, a relações privadas com conexão internacional. As regras do direito internacional público são estabelecidas pelos Estados e organizações internacionais por meio de negociações ou de outros processos descritos no capítulo 2 da parte 1 Fontes do Direito Internacional.
As normas de direito internacional privado podem encontrar-se em fontes de direito internacional público como os tratados, mas normalmente são preceitos de direito interno, estabelecidos pelos próprios entes estatais que decidem livremente qual a regra que pode pertencer a ordenamento estrangeiro que se aplicará a determinadas relações jurídicas. As normas de direito internacional público aplicam-se às relações internacionais e internas cabíveis, vinculando diretamente as condutas. Já os preceitos de direito internacional privado são meramente indicativos, estando voltados apenas a apontar qual a norma que incide em um caso concreto de conflito de leis no espaço. Recordamos por fim as palavras de Amaral Júnior que afirma que o direito internacional público e o direito internacional privado teriam assim objetos próprios e fontes diversas. O primeiro abrange as relações interestatais e os conflitos entre soberanias, tendo como fonte principal os tratados e as convenções internacionais. O segundo funda-se na legislação interna dos Estados, as matérias que lhe dizem respeito versam as relações entre os sujeitos privados das quais não participa o Estado na qualidade de ente soberano. No direito internacional público, a verificação da observância dos tratados compete aos órgãos internacionais que recebem esta função, ao passo que o controle de legalidade no direito internacional privado é atribuído ao judiciário de cada país. Em todo caso, existe certa afinidade entre as duas disciplinas, visto que ambas estão voltadas à regulamentação de dimensões específicas da sociedade internacional. Ademais, determinadas situações podem ser reguladas ao mesmo tempo pelas duas matérias, como operações comerciais no Mercosul, às quais se aplicam tanto normas de direito internacional público, estabelecidas pelos tratados do bloco, como regras de direito internacional privado. Exemplo disso seria uma exportação do Brasil para a Argentina que goza de vantagens estabelecidas nos tratados do Mercosul e sobre a qual podem incidir normas relativas à regra nacional que tutelaria eventuais conflitos entre o exportador e o importador em caso de inadimplemento de alguma obrigação. Quadro 4. Diferenças entre o direito internacional público e o direito internacional privado. Direito internacional público. Regulação da sociedade internacional. Disciplina direta das relações internacionais ou das relações internas de interesse internacional. Normas de aplicação direta. Regras estabelecidas em normas internacionais. Regras de direito internacional público. Direito internacional privado. Regulação dos conflitos de leis no espaço. Indicação da norma nacional aplicável a uma relação privada com conexão internacional entre ordenamentos eventualmente aplicáveis. Normas meramente indicativas do direito aplicável. Regras estabelecidas em normas internacionais ou internas. Regras de direito internacional público ou de direito interno.